Candlesticks, o que são os gráficos de candle, ou também chamados de gráficos de vela aqui no Brasil, como eles funcionam, como interpretá-los, é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Opilab. Eu sou o Abdum e hoje a gente vai falar de análise técnica. Mais especificamente, a gente vai conversar sobre os gráficos de candle, né, os famosos candlesticks, né, para você entender como interpretar esses gráficos para montar suas estratégias. Mas antes disso, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, porque assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para pessoas que, assim como você, investem na Bolsa de Valores. Além do que, você também não perde as próximas atualizações. Bom, vamos então direto para o Opilab. Aqui no Opilab, vamos fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui nesse ícone, perto do nome da empresa que está aqui, no caso Petro 4. A gente vai clicar porque a gente vai abrir o gráfico beta. Bacana, abrimos o gráfico aqui. Eu não vou falar necessariamente de outros indicadores, tá? A gente tem vídeos onde a gente fala sobre análise técnica, então eu vou deixar o card aqui para você assistir se você quiser. Hoje a gente vai falar mais especificamente de candlesticks, beleza? Candlesticks é o seguinte, candlesticks em inglês quer dizer vela, né? Basicamente, são aqueles suportes de vela. E por que a gente chama esses gráficos de candlesticks? Porque eles parecem velas. Inclusive, se você vier aqui, ó, você vê que está escrito velas, né? Você pode escolher se você quer velas, barras, candles vazios, linhas, mas aqui a gente vai deixar em velas e a maioria dos amantes da análise técnica usam velas. E qual que é a questão aqui? A questão é a seguinte. Quando o candle está verde, quer dizer que foi um movimento de alta. Quando o candle está vermelho, quer dizer que foi um movimento de baixa. Ah, mas como assim alta e baixa? Quer dizer que o candle abriu no nível e ele fechou no nível superior ao que ele abriu, por isso está verde. Foi um dia de ganho ou um intervalo de ganho, depende. Aqui a gente está olhando gráficos de 15 minutos, então quer dizer que nesse intervalo de 15 minutos foi um ganho. Mas eu vou até colocar em gráfico diário só para ficar mais simples de explicar para vocês, tá? Então, olhando esse candle aqui, ó. O motivo que esse candle está verde é porque ele abriu aqui a 26,21 e ele fechou acima disso. No caso aqui, ele fechou a 26,99, fechou a 27. Então, ele tá mais alto, ele fechou mais alto do que ele abriu, então foi um dia de ganho, então por isso o candle está verde. Já esse outro candle aqui nos mostra o contrário, é um candle vermelho. Então o que aconteceu? Aqui a gente pode ver que a abertura do candle, e aqui você pode ver essas informações aqui em cima, ó. A abertura do candle foi em 26,48. E o fechamento dele foi em 25,84, ou seja, ele fechou abaixo do que ele abriu, por isso foi um dia de perdas, e por isso o candle está vermelho. E aí a gente tem algumas informações intermediárias aqui, porque você vê que às vezes tem umas linhas para cima, umas linhas para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o candle, vamos pegar esse candle específico, ele abriu em 26,48, certo? A máxima que ele chegou foi 26,62, que foi aqui, ou seja, ele abriu aqui em 26,48, ele chegou a subir até 26,62, porém não foi o preço de fechamento dele. O preço de fechamento, como a gente viu, foi aqui 25,84. Porém tem outra informação também, tem a mínima. A mínima desse dia foi de 25,78, então em algum momento ele chegou abaixo do valor de fechamento, mas depois teve uma pressão compradora que fez com que ele subisse e aí ele acabou fechando em 25,84. Essa é uma análise básica de como você entender os candles. Então vamos pegar outro aqui. Esse aqui é um candle interessante, às vezes ele é chamado de doji, enfim, cada trader sempre tem algum nome diferente, mas assim, vamos dar uma olhada então nesse candle aqui. Você vê que o corpo dele está muito pequeno, diferente desse aqui que teve um corpo grande, que mostra que realmente o movimento foi forte na alta, ou aqui um movimento forte na baixa. Movimentos assim, onde você tem um corpo muito pequeno, sinalizam o quê? Indecisão. Teve muita pressão compradora e muita pressão vendedora. E aqui, a mesma coisa. E como que a gente pode interpretar esse candle aqui? Esse candle, você vê que ele abriu em 29,25 e ele fechou em 29,30, então foi um movimento muito pequeno assim da abertura para o fechamento. Porém, ao longo do período, no caso aqui como é um gráfico diário, ao longo do dia, ele teve outras movimentações. Então ao longo do dia, ele chegou até 29,52, que é a máxima do dia, e ele também chegou até a mínima de 29. Ou seja, o que isso mostra?
que ele abriu em 29,25, durante o dia ele ficou oscilando aqui, então teve uma hora que muita gente quis comprar, muita gente quis vender e tal, então ele teve essa oscilação, e no final das contas ele acabou fechando não muito longe da sua abertura. Então, é assim que você analisa também este tipo de candle. Outro candle interessante aqui para a gente ver é esse daqui, porque você vê que ele tem uma linha muito grande, e aqui ele tem, vamos dizer, um corpo pequeno, que é quase como se fosse uma cabeça aqui. Então, o que isso mostra pra gente? Mostra pra gente, e ó, é que interessante você olhar também o candle anterior. Você vê que o candle anterior foi um candle vermelho pesado, assim. Foi realmente um candle onde teve muita pressão vendedora, tanto que, deixa eu passar pra cima, tanto que se você olhar aqui, você vê que a mínima foi o fechamento, ou seja, ele chegou na mínima e fechou na mínima desse período. Não teve, que nem nesse movimento aqui, que você vê, ele chegou na mínima e depois subiu um pouco e não fechou na mínima. Não, aqui ele realmente fechou na mínima, então pressão vendedora forte. E aqui, o candle ele abriu no nível acima, o próximo candle, né? Ele abriu aqui, ó. Ele abriu em 28,15 e ele acabou fechando em 28,5. Então parece que foi um movimento pequeno, mas na verdade não foi bem assim. O que aconteceu foi que ó, ele fechou em 28,5, mas ele desceu até esse nível aqui. Ou seja, a mínima foi de 27,41, como vocês podem ver. Ó. A mínima foi de 27,41, ou seja, teve uma pressão vendedora, mas o que isso mostra? Que logo depois teve uma pressão compradora. Então, isso foi jogando o preço para cima, fazendo com que, no final das contas, entre abertura e fechamento não tivesse uma diferença tão grande. Porém, ele chegou a cair bastante, né? Teve bastante venda, porém, a força compradora foi maior, mas não o suficiente para fazer com que fosse um candle positivo ou até mesmo neutro. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aqui o objetivo era mostrar de uma forma simples e introdutória o que são as candlesticks, como que você pode analisar os elementos dentro desse gráfico. Mas se você quer entender mais a fundo sobre análise técnica, eu vou deixar aqui na descrição um link para um artigo de blog que a gente escreveu falando sobre análise técnica, como que ela começou, quais são as origens e falando também dos gráficos de candlesticks, falando das estratégias, então vai ser bastante enriquecedor para você que quer entender mais sobre esse assunto. E se você quer usar essas funcionalidades que a gente mostrou aqui, eu vou te liberar 30 dias grátis para você testar o OpLab e poder assim montar suas estratégias e tomar decisões mais assertivas, beleza? O link está aqui na descrição, eu vou ficando por aqui e até a próxima.